Olha, antes de eu entrar na mensagem de hoje, coloca aqui, por favor, a referência que eu pedi para deixar, Tiago 2,14. Do que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram, diga comigo, por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Fé com base em sentimento pode salvar alguém? Pode mudar a vida de alguém? Será que a gente pode dizer assim, olha a expressão, presta atenção, eu tenho uma fé tão grande no meu coração, será que isso comprova que nós temos essa fé realmente? Sim ou não? Não. Não. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está? Isso é uma coisa para a gente parar e pensar. Porque assim como amor não é sentimento, fé também não é sentimento. Amor não se define em sentimento, e sim em atitudes. Certo? Fé também não. E aí, isso não são palavras minhas, vamos lá. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei o que é mais importante então. As duas caminham juntas. Uma tem que estar acompanhada da outra. Você diz crer que há um único Deus. Quem crê num único Deus? Muito bem. Até os demônios creem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Então a fé é somente de crer, ou somente que nos leva só a um crer, um sentimento. Os demônios também. É a mesma dos demônios. E não resolve nada. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Serve para quê? Uma coisa inútil, para que serve? Para nada. Por isso que sempre todos os trabalhos que nós realizamos e ensinamos vocês a uma fé com obras, uma fé com atitudes. Porque senão não funciona. Ela não traz resultado. Ela não produz. Nem Deus pode me usar. Deus não pode me usar como um canal de bênçãos e nem eu posso viver, alcançar as promessas. Porque a fé, ela tem que ser acompanhada de obras. Senão, a fé sem obras, diga comigo, é inútil. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, diga comigo, sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé completa. Por isso, você vê que simplesmente quando nós temos, às vezes, dizemos que somos praticantes de uma religião, e essa religião não nos ensina a viver uma fé de atitudes, uma fé com obras, ela não produz resultados, não nos traz e nem nos leva a produzir resultados. Isso é sério demais. Isso é sério porque, é claro,
os ensinamentos são muito claros, só que se isso não entrar dentro de nós, e isso nos mover a ter atitudes importantes, em tudo e em todas as áreas, porque é um conjunto de livros, ok? Não é um livro, é um conjunto de livros com orientações extraordinárias para todas as áreas de nossas vidas, que nos revela o que fazer no mundo físico e nos revela o mundo espiritual, que nos traz poder, e quem nos acompanha sabe do que nós fazemos no mundo espiritual, e não tiramos isso da nossa cabeça, né? Tiramos isso das revelações que a Bíblia nos traz, e aquilo que está na Bíblia acontece nos dias de hoje, de todas as formas, de todas as maneiras, né? De todas as maneiras. Eu estava dizendo na segunda-feira, nós estávamos trazendo a mensagem sobre Abraão, sobre a fé de Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão, a escolha, o chamado de Deus a um homem de 75 anos, e aí você diz assim, poxa, mas isso é uma história bíblica, isso é um passado. Aí eu estava mostrando porque a promessa não é só para as pessoas do tempo da lei, mas as pessoas que vivem a mesma fé de Abraão, ou seja, hoje. Então, eu estava mostrando, né, o exemplo ainda, o testemunho do casal que estava ali, um casal idoso, um casal que chegou na igreja, o seu Hélio, que era um caminhoneiro, foi assaltado, né? Foi surpreendido por criminosos, levaram ele para um canavial, o amarraram e levaram o seu caminhão embora. E aí, esse homem, a única coisa que aprendeu na vida foi dirigir caminhão. E agora, o que vai ser da vida? O que eu vou fazer da minha vida? Idade já mais avançada, o que eu vou fazer da vida? Aí chegou a igreja, né? Chegou na igreja nesse desespero, sem saber o que ia fazer, sem saber, porque o ganha-pão foi embora. Aprendeu a usar essa fé, aprendeu, né, a crer nesse Deus que chama à existência as coisas que não existem, que opera o impossível, que do nada faz tudo. E hoje o seu Hélio e a esposa são um casal extremamente próspero, a igreja aluga imóveis dele, você vê, esse povo que não tinha, ele mesmo estava falando na segunda-feira, que houve um momento de não ter o que comer, hoje a igreja é inquilino dele. A semana retrasada, ao passado, a esposa dele chegou e disse assim, onde a igreja tem ideia agora de abrir novos templos? Porque eu quero comprar o terreno que eu quero alocar para a igreja. Então um casal que chegou nesse ponto, né? Chegou padecendo necessidade. Então, não literalmente na área de Abraão, mas como nós estamos falando, existem muitas áreas estéreis na vida de uma pessoa. Quantas pessoas que não eram felizes na área sentimental e hoje são extremamente realizadas? Quantas pessoas que em uma determinada área, era um problema de saúde realmente, e hoje são realizadas nessa área? Por quê? Porque a fé, acompanhada de obras, a fé é chamar à existência as coisas que não são, as coisas que não existem, e do nada Deus faz tudo. Ou Ele faz tudo do nada. Amém? Não é se Deus faz, é se eu creio. Porque se Ele faz, não há o que questionar. Agora é se eu creio. Eu acredito? Eu creio nisso? Então, só para concluir o raciocínio, e aconteceu exatamente como as escrituras dizem. Abraão, diga comigo, creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Maravilhoso, não é? Amém? Por isso que eu sempre peço uma coisa importante a vocês. Cada um vem de uma crença, de uma religião, de uma fé. Eu sempre digo, só tem uma maneira de sua vida mudar aqui dentro. Existe um espírito de fé aqui. Se esse espírito de fé entra em você, se esse espírito de fé passa a fazer parte da tua vida,
a tua vida muda. Senão, ela continua do mesmo jeito. Toda mudança é de dentro para fora, e a mudança acontece de dentro para fora. A gente começa a mudar internamente. A gente começa a crer, a profetizar. Nós passamos a, diga comigo, crer da maneira correta, que a maneira correta não é a minha, não é o que eu penso, não é o que você pensa, e sim o que está escrito. Diga, pensar da maneira correta, falar da maneira correta e agir da maneira correta. E aí você colhe os resultados que você queria. É crer, pensar, falar e agir. É um conjunto de atitudes que traz o resultado. Vamos lá. Palavra de hoje. Vamos, projeta aqui isso, pode ser. Salmo 113, versículo 1. Louvado seja o Senhor, sim, louvem, ó servos do Senhor. Louve o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar do Oriente e do Ocidente, louvem o nome do Senhor. Pois o Senhor é engrandecido acima das nações. Sua glória, diga comigo, está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? Diga comigo, ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Então, espera aí, se ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra, é porque ele está acima dos céus. Tem o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Sabia ou não? Terceiro céu, morada de Deus. Primeiro é o que nós vemos. Segundo é o que nós não vemos, que está acima onde estão os astros. E terceiro, morada de Deus. Terceiro céu. E ele está lá, acima. Então ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. Agora fala isso em voz alta, repita em voz alta comigo. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo. Repita mais uma vez comigo. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-o entre príncipes, entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Diga comigo, louvado seja o Senhor. Diga, eu creio nisso. Porque você sabe que eu sempre falo uma coisa, eu muitas vezes sou até repetitivo nisso. Eu sempre pergunto para vocês, dentro da igreja, se você pegou o Espírito. Porque história por história não muda a vida de ninguém. Só existe uma forma da sua vida mudar. É se o Espírito da Bíblia estiver em você. História é linda, mas se você não tiver o Espírito, não muda nada. Esse é o mais importante. Quando nós estudamos uma história bíblica, que a Bíblia diz que tudo foi deixado como exemplo para nós, você estuda, não para saber simplesmente da história, mas você estuda para pegar o espírito daquele personagem. O que fez, que atitude teve. Nós temos a possibilidade, nós podemos minimizar os nossos erros, não cometendo os mesmos erros que alguns cometeram. E tendo os acertos que aqueles que foram aprovados por Deus tiveram. Então, é o Espírito. O Espírito, quando você pega o Espírito, lembre-se que o Senhor disse a Josué e Caleb não tinham entrado na terra prometida. A grande maioria o Senhor disse, não entrarão, mas Josué
Josué. Caleb, porque houve nele um outro, diga comigo, um outro espírito. Espírito diferente da maioria, tinha um espírito diferente. Então, existem muitas pessoas na igreja, mas quem desfruta, quem alcança, quem entra na sua terra prometida? Aquele que tem um outro espírito, o espírito da fé. Porque a grande maioria não acreditava, a grande maioria olhava mais para o tamanho dos problemas. E Josué e Caleb olhava e dizia: se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará nessa terra. Não importa se tem gigante, não importa do tamanho, não importa a força do gigante, o poder do gigante. Se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra. Então, quer dizer, nada pode impedir Deus de cumprir a promessa que Deus nos fez. E o Senhor olhou aquilo e disse: Josué e Caleb, porque neles houve um outro espírito, eles vão entrar. Os demais não entrarão, porque é um espírito de fé. Amém? Passa, por favor. 1 Samuel, capítulo 1. A oração hoje das 24 horas é em função do quê? Então presta atenção que nós já citamos algumas vezes aí falando de esterilidade. Vou entrar em mais uma história. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou e filho de Zufê, da tribo de Efraim. Sempre boas sugestões para os filhos e para os netos, certo? Sempre, excelentes sugestões. Você que às vezes fica em dúvida, não sei que nome colocar, tem sugestões incríveis, né? Você pode colocar lá Eliú, Tou, né? Zufê, e aí vai. Vamos lá. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos. Diga comigo, Ana, porém, não os tinha. E lembrando que nessa época o grande valor da mulher estava em gerar filhos. Então esse era o grande valor de uma mulher. E aí, vamos lá. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar ao Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor, diga comigo, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Vamos lá, pode passar. E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos, repita comigo em voz alta, diga todos os anos, era a mesma coisa. Diga mais uma vez, todos os anos, era a mesma coisa. Mais uma vez, diga comigo, todos os anos, era a mesma coisa. E quando todos os anos é a mesma coisa, todos os anos é o mesmo resultado. Quando todos os anos é a mesma coisa, todos os anos será o mesmo resultado. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez, Ana, diga comigo, chorava muito e ficava sem comer. Repita aí, eu poderia pegar esse texto aqui, esse versículo, e parar nele aqui, discorrer ele, e longe com essa conversa, bastante longe, porque todos os anos a mesma coisa. Penina provocava e Ana chorava e não comia. Penina provocava e Ana chorava e não comia. Penina
carnal e Ana emocional. Penina agindo de forma errada e Ana também, ao invés de agir a fé, chorando. Nós não estamos vendo aqui, Ana orou, Ana clamou, Ana levantou a sua voz ao Senhor. Não, Ana chorava muito e ficava sem comer. E chorar muito e ficar sem comer resolve alguma coisa? Sim ou não? Oração e jejum, sim, mas orar e só ficar sem comer e chorar não resolve nada. E era o que ela fazia. Isso eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção, porque isso aqui tem uma lição poderosa. Eu não quero todos os anos viver a mesma coisa. Eu não quero todos os anos o mesmo resultado. Eu não quero todos os anos se repetir a mesma história. Eu quero uma mudança, eu quero definições. Então todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando ia à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava e ficava sem comer. Bela fé delas também, né? Uma ia na igreja para provocar e a outra ia para chorar. Bela fé, não é? Por isso que todos os anos era a mesma coisa. E fica o recado. Uma ia para provocar e a outra ia para chorar e não querer comer. Uma provocar e a outra não chorar e não comer. Diga comigo, todos os anos. Significa que... Que anos se passaram desse jeito. E nada mudou. Nós precisamos ter muita lucidez. É igual a Bíblia fala do cego que todos os dias ia, o mendigo que todos os dias, o paralítico que todos os dias era colocado na porta do templo. Ele tinha fé, porque todos os dias ele ia à porta do templo. Mas ele nunca entrou no templo para buscar a solução. Mas ele tinha fé para estar todos os dias na porta do templo para pedir esmola. Para pensar. Não é um tipo de fé? Ele não vinha todos os dias e era colocado na porta, ali na escada do templo? Mas todos os dias ele ia ao templo para fazer o quê? Pedir esmolas. E nada mudou. Mas ele ia todo dia. Até o dia que os homens de Deus passou e lançou uma palavra diferente sobre a vida dele. E ele deixou aquilo entrar. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te digo, levanta e anda, sai dessa vida, meu filho. E ele meio que com dificuldade, meio que foi, se levantou. E a vida mudou. Amém? Isso é um tipo de fé. Aqui também é um tipo de fé. Sem obras. Que não resolve. Vamos lá. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Esse Eucana era macho, não era? Uma mulher já não é fácil, duas. E brigando ainda. Duas ainda disputando. Tá vendo? Você sabia que tem países, o Egito, por exemplo. O Egito, o cara pode ter até 3 mulheres. 3 esposas. E você sabia que é uma porcentagem assim mínima que tem? Você sabia ou não? É o mínimo do mínimo, nem 1% da população tem. Você sabia? Lá é autorizado. Lá é autorizado. Só que é o seguinte, tu tem lei, né? É assim, o que você dá para uma, você tem que dar para outra. É desse jeito. Aí não compensa, tá vendo? É melhor ficar com uma só.
Você vê como é que é homem também? Não compensa. Porque é o seguinte, você pode ter até 3. Só que é o seguinte, o que você der para essa, o padrão de vida que você der para essa, você vai dar para essa e você vai dar para essa. Aí optaram ficar com uma só. Uma tá bom demais, né? 3 é demais, né? Quando você não tem compromisso, pode ter 3, 4, 5, 6, né? O cara não tá nem aí, mas quando tem que assumir responsabilidade, então uma tá ótimo, tá passado de bom. E ainda, imagina, 2 mulheres, por isso que eu estou falando, Eucana é um cara admirável, encantador. Perguntava Eucana, Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, repita essa palavra comigo. Ana se levantou. Mais uma vez, diga: Ana se levantou. Agora ela teve uma postura diferente. Ana se levantou. Ana se levantou. O sacerdote ele estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Agora, enquanto orava ao Senhor. Então, fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com antemão com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu, diga comigo, o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas não ouvia som algum. Pensou que ela estivesse, diga comigo, bêbada. Olha o outro teste. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Então, vamos lá. Deixa aí. Então, vamos lá. Todos os anos a mesma coisa, certo? Só que teve um ano que ela se levantou. Ela se levantou e teve uma atitude diferente. Ela se levantou e meio chorando foi orar. E não só orar, ela agora teve uma atitude realmente de fé. E certamente era tudo que Deus estava esperando dela no decorrer de todos esses anos. Ela se levantou, orou e fez um voto ao Senhor. Porque aquele filho, aquela obsessão por ter aquele filho já era o Deus dela. Mas a sua atitude, você vê que ela se levantou e fez um voto. Se o Senhor ouvir a minha oração, se o Senhor atentar a minha oração, se o Senhor me der um filho, eu dedicarei ao Senhor. Eu entregarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e ele não vai cortar, não vai passar navalha na cabeça, o voto de Nazireu, chamado de voto de Nazireu. Quando ela fez esse voto, o sacerdote estava observando, não escutava a voz dela, só via a boquinha dela. E o sacerdote não teve discernimento e disse: mulher, larga desse vinho, larga da bebida. Até quando? Ela disse: não, meu senhor, não me tenha por uma mulher sem caráter.
eu estou aqui derramando meu coração diante do Senhor, apresentando a minha angústia ao Senhor, que foi um outro teste que ela passou. Sabe o princípio da honra? Sabe o princípio da honra? Honrar, respeitar, dar honra a quem tem honra, e não agir como muitas pessoas agem hoje, seja com pai, seja com mãe, seja com autoridade. É o princípio da honra. Ela poderia ter virado e dito: quem o senhor pensa que o senhor é? Com quem o senhor acha que o senhor está falando? Eu não botei uma gota de álcool na minha boca, o senhor vem me chamar de uma mulher? Vadia, sem caráter, que tem outras traduções que insinua nessa direção. Não, mas ela, no ato de humildade, com o princípio da honra: não, meu Senhor, não me tenha por uma mulher sem caráter. Eu estou aqui derramando o meu coração, apresentando ao Senhor a minha angústia. E aí, essa boa atitude, nesse caso, vai em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Sabe uma coisa importante que eu quero deixar para você? Olha o que eu vou dizer para você. Quem conhece a história sabe que esse sacerdote aqui já estava num processo de decadência. Esse sacerdote já estava caído. Só que ela honrou, ela não desrespeitou, ela agiu de forma com o princípio da honra, respeitando e deixando a justiça para Deus. E mesmo aquele sacerdote não estando com a vida onde deveria estar, no altar, ele a abençoou. E ela foi abençoada. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim. Poderia dizer assim: mas o cara está desconcertado, é por isso que ela não... Por isso que a vida dela não mudou. Não. Porque Deus não precisa disso. Deus abençoa através de quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Só que Deus precisa encontrar na pessoa. Na pessoa. Por isso que eu sempre digo: ninguém é responsável, não se ofenda com o que eu vou dizer agora. Ninguém é responsável pelos seus insucessos. Ninguém é responsável porque algo não aconteceu na sua vida. O único responsável é você mesmo. E é preciso, eu sempre digo isso, a vida da gente só muda quando nós temos autorresponsabilidade. Paramos de terceirizar as responsabilidades. Eu estou assim por causa do A, do B, do C. Não, estou assim, responsabilidade é minha. Se alguém me fez alguma coisa, as pessoas fazerem, nós não temos como mudar algumas coisas, impedir que as pessoas... Nós não temos poder sobre as atitudes das pessoas, mas nós temos sobre nós. Eu que decido o que vai entrar aqui, ou que vai entrar aqui, ou que vai entrar aqui. E se eu permitir que entrasse aqui, aí a responsabilidade é minha. Está entendendo o que eu quero dizer? Você pode até fazer alguma coisa que eu não goste. É como eu disse segunda-feira, ou domingo, não sei. Eu não tenho que perdoar ninguém. Não precisa me procurar para pedir perdão, porque você já está perdoado de cara. Porque se eu tenho que perdoar 490 vezes ao dia, então é melhor já estar liberado de coração. Não é verdade? Sim ou não? 490 vezes ao dia. Viu? Ao dia. Então, o que eu disse segunda-feira, se eu tiver que te perdoar 490 vezes, também tem alguma coisa errada comigo, não tem?
alguma coisa aí tem. Então é melhor que eu já ande em perdão. Já está liberado já. Já libero o perdão para você, já de uma vez, você está perdoado, abençoado, está liberado o perdão e acabou. Não importa o que você fez. Não, o senhor não sabe o que eu fiz, está perdoado já. Está liberado já. Amém? Vai em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Quer dizer, também algo mudou dentro dela. Seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor, diga comigo, se lembrou de Ana. Eu gosto sempre desse se lembrar, né? Será que Deus se esquece de alguém? Ou a atitude das pessoas faz com que realmente mexa com o mundo espiritual, chega até Deus algo diferente? Será que é possível que Deus se esqueça de alguém? Porque essa expressão nós encontramos algumas vezes na Bíblia. Lembrou-se Deus. Mas Deus esquece das coisas? Ou as atitudes de fé faz com que realmente haja um mover espiritual? É isso. Deus não se esquece de ninguém. Só aquela atitude diferente dela mudou tudo. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Olha que coisa engraçada, né? Vamos pensar assim, às vezes a pessoa pensa que quando ela dá, às vezes tudo que Deus está esperando de uma pessoa, ou da pessoa, é ela dar a Deus aquilo que Deus quer. Tudo. Às vezes a pessoa fica com algo amarrado na vida dela, algo retido na vida dela, porque às vezes aquilo já se tornou um Deus na vida da própria pessoa. Mas quando a pessoa é capaz de entender e dar a Deus aquilo que talvez seja a coisa mais importante da tua vida, você abre e dá a Deus. Alguns falam assim, mas que vantagem há eu dar a Deus aquilo que eu tanto quero? Porque primeiro, eu nunca perco. Você nunca vai perder. Essa dedicação, quando ela dedicou esse filho a Deus, esse filho se tornou o maior sacerdote de toda a nação. Ela se tornou a mãe do profeta Samuel. Olha que honra. Olha que honra. Olha que coisa extraordinária. Um filho que tantos reis ungiu, foi um instrumento, foi a voz de Deus ao povo. E depois ainda Deus deu a ela mais 5 filhos. 5. Porque você nunca perde. Quando você dá a Deus, você recebe sempre em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Você nunca perde. Olha a oração de Ana, passa por favor.
Então Ana orou: meu Senhor se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos, sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, os que tropeçavam agora estão firmes. Diga comigo, os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome. E os que passam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos, agora tem 7. E a que tinha muitos, desfalece. Diga comigo, o Senhor tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir de lá. O Senhor tira a vida e a dá. Lembrando sempre, é bom e importante a gente sempre lembrar que a vida é dele. Entendeu? A vida é dele. O Espírito que é em você pertence ao Senhor. Está emprestado a nós. Você vê que nós não temos nada. Até o Espírito que está em nós não é nosso, é dele. Se ele recolher o Espírito, é dele. Entendeu? Faz descer a sepultura e tornar de lá. O Senhor, diga comigo, empobrece alguns e enriquece outros. Humilha e também exalta. De novo, levanta do pó, o pobre do pó, diga comigo, levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas tira o necessitado, coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Diga comigo, faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles, o Senhor julga em toda a terra, ele dá poder ao seu rei, concede força ao seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Amém? Todos os anos a mesma coisa, mas o ano que fez diferente, o resultado foi diferente. Todos os anos as mesmas atitudes, mas o ano que teve uma atitude de fé diferente, que se levantou, diga comigo, se levantou, orou, fez um voto, deu a Deus o que Deus queria, porque senão Deus não teria recebido. O Senhor teria dito assim, não é isso que eu quero. Deu a Deus o que Deus queria. Porque a gente pode dar a Deus muitas coisas, mas nós precisamos dar a Deus o que Deus quer. Realmente, é aí que muda. Quando damos a Deus aquilo que Deus quer, aí a vida de uma pessoa muda. E lembrando, tudo que nós falamos, nós vimos ali, Deus levanta o pobre do pó, anteriormente do lixo, do monte de cinzas, faz descer a sepultura e tornar de lá. Tira a vida e dá. Ou seja, todo poder está nas mãos de Deus. Todo. Ele pode mudar minha vida, minha história. Ele pode, seja qual for a esterilidade, seja qual for o problema,
Qual área da sua vida está estéril? Só que é atitude de fé. É importante a gente entender isso. Quanto você ora? Às vezes a vida de uma pessoa fica ali porque ela diz que crê em Deus, mas ela está igual a Ana, ela chora só. Chora, não come, não faz o que precisa fazer. Não ora, não busca, não faz declarações, não visualiza, não jejua, não profetiza. A boca fala do que o coração está? Quando você profetiza é porque você crê. Quando você se cala é porque você não crê. Quando você murmura é porque você não crê. Quando as atitudes que nós temos, Deus está observando. Porque a minha fé, como no começo nós lemos ali, Tiago, eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras, as minhas ações. Às vezes a gente até pode dizer que crê, só que as nossas obras mostram diferente, as nossas atitudes mostram diferente. Mostram um não crer. Às vezes a gente tem uma esperança e uma expectativa que algo aconteça, mas é diferente de fé. Fé é certeza. Fé é estar plenamente convencido. E vamos lá, uma pessoa que tem uma expectativa é diferente de uma pessoa, a atitude é diferente da atitude de uma pessoa que está plenamente convencido, que ele tem certeza, é ou não é? Porque uma pessoa, quando ela vai na certeza, ela vai na certeza, ela vai com outro espírito, ela vai com outra postura, ela vai com uma outra autoridade, ela tem uma outra atitude, é ou não é? E é isso que precisa estar em nós. É esse espírito que tem que estar em você. Amém, pessoal? Todos os anos a mesma coisa. Quando se levantou e teve atitude diferente, o resultado mudou. Aquele foi o último ano de choro. Aquele foi o último ano de choro. Certamente teve outras batalhas, mas aquele foi o último ano. Porque a partir daquele ano, você vê, também tem uma coisa, né? Coisa linda. A partir daquele ano, o choro por causa daquela situação cessou, e depois, cada ano, um filho. Os outros anos foram anos de glória, de realizações, de materializações. Porque a partir dali, daquela atitude de fé, ela passou a viver realmente experiências maravilhosas. Amém? Então, pense nisso, medite nisso, fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Com seus olhos fechados, faça uma reflexão profunda. Talvez tenhamos aqui hoje pessoas que todos os anos está sendo a mesma coisa. Todos os anos o mesmo resultado. Todos os anos de choro, de angústia. Ali estava uma mulher angustiada, uma mulher triste, uma mulher frustrada. Mas todos os anos, a sua rival tinha a mesma atitude, a provocava, e todos os anos ela também tinha a mesma reação. Chorava e não comia. E o resultado não mudou. Mas quando ela se levantou, olha a palavra, se levantou. Porque você começa se levantando no espírito.
Você começa se levantando na fé. Você começa se levantando espiritualmente. Você diz: eu estou me levantando. Eu estou me levantando com atitudes diferentes, para colher resultados diferentes, para mudar tudo. Então os resultados mudam. As coisas mudam. Os anos que ela passou chorando, se lamentando, nada mudou. Mas quando ela deu a Deus aquilo que ela mais queria, ela recebeu de Deus, se tornou a mãe de um homem, de um dos homens mais respeitados, mais honrados, se não o mais na sua época. E a partir dali, todos os anos de glória, todos os anos de bênçãos. Tanto é que ela estava, essa última leitura que eu fiz é a oração dela, falando da grandeza, da glória de Deus. Que Deus levanta o pequeno, que Deus exalta o necessitado, que Deus levanta do pó, levanta do esterco, levanta do lixo. Deus faz da estéril uma feliz mãe de família. Deus faz descer a sepultura e tornar de lar. Se levante na fé. Se levante no Espírito. Se levante para uma nova fé. Se levante internamente. Certifique-se que, talvez às vezes a gente diz assim, talvez ela achou que ela só indo ao templo, todos os anos, e fazendo a mesma coisa ia mudar a vida dela, e não mudou por anos. Não mudou. Todos os anos ela estava lá. Mas quando ela entendeu que Deus estava esperando uma entrega de verdade, ali começou a mudar. Então não tem reservas, é uma entrega. Assim como nós queremos, às vezes nós queremos o 100% de Deus, só que nós entramos com os nossos 50%. Os nossos 60%. E Deus quer inteiro. Você entra com o seu 100% e Deus entra com 100% dele. Quem sai melhor nessa? Deus ou você? Nós. Então não tenha medo. Não tenha medo. Entra com o seu 100% nessa aliança, e Deus vai entrar com 100% dele na tua vida. E você será o maior beneficiado. Você tem muito mais a ganhar. Porque não tem o que Deus não possa fazer. Não há coisas que Deus não possa realizar. Não há mudanças, milagres, transformações que Ele não possa realizar na tua vida. Então não tenha medo. Bendita a hora que ela entendeu. Ela estava colocando aquele filho acima de Deus, era o Deus da vida dela, mas quando ela abriu, entendeu, e ela disse: eu dedicarei ao Senhor. Ali começou a mudança. Ela não perdeu aquilo, porque perder para o Senhor não é perder. E ainda, posteriormente, nos próximos anos, um filho atrás do outro. Entra com o seu 100% nessa aliança. Sem reserva. Você quer o 100% de Deus na tua vida? Então entra com o seu. Tira as reservas. Tira o medo. Tira a dúvida. Tira a incredulidade. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Não tenha medo de confiar em Deus. Mas isso é uma coisa que só você pode fazer. Talvez está aí todos os anos a mesma coisa e você quer resultado diferente.
E se ainda não aconteceu, é porque talvez Deus esteja esperando alguma coisa de você. Talvez Deus esteja esperando algo que você, no fundo, você já sabe o que é. E você com certeza não vai se arrepender de dar a Ele, de fazer essa entrega, porque Ele vai entrar. O Senhor disse a Abraão assim, ó, anda na minha presença e seja inteiro, íntegro, inteiro, eu quero você por inteiro. Deus quer você por inteiro. Se entrega, e você vai receber o Senhor por inteiro na sua vida, porque Ele vai se manifestar na tua vida sem reservas também. Ele vai se manifestar na tua vida com toda a glória, todo o poder dEle. Essa oração é sua. Tira as reservas. Tira as reservas e diga a Deus, Senhor, eu estou entrando eu estou me lançando 100%, sem reserva ao Senhor. E eu já entendi que fé sem obras é morta, Senhor. É inútil. As minhas obras vão mostrar a minha fé, vão revelar a minha fé. As minhas ações, as minhas atitudes vão mostrar, revelar a minha fé. Isso. Rasga o teu coração, esqueça que tem alguém do teu lado. Esqueça que tem alguém do teu lado. Só o Senhor está aí. O Espírito Santo está aí do seu lado. O que você mais quer? Está nas mãos de Deus. E basta uma só palavra dele, vai acontecer na tua vida. Uma só palavra dele vai acontecer. Então, se entrega. E diga a Deus, chega, Senhor, eu estou parando de chorar, chega da mesma coisa, todo ano a mesma coisa, eu estou me levantando, estou me lançando, estou me entregando. Isso. Deixa o Espírito Santo falar. Você precisa que Deus te levante, que Deus te tire do pó. Você está necessitado e precisa que Deus te exalte. Qual a esterilidade da tua vida que você precisa que seja resolvida, solucionada? Qual área da tua vida que está estéril, não produz? Financeiro, sentimental, espiritual, saúde. Deus tem a cura para você. Ele pode tornar essa área da tua vida extremamente fértil, extremamente produtiva, abençoada. Então diga, Senhor, aqui estou eu creio. Eu estou me levantando espiritualmente, eu estou me levantando, meu Deus, para atitudes diferentes, eu estou me levantando para buscar diferente, para orar diferente, ó meu Deus, para entregar ao Senhor aquilo que o Senhor quer. Eu estou me levantando, Senhor, mas eu quero mudança na minha vida, eu quero resultados diferentes, Senhor, eu quero resultados diferentes. Diga, sem medo, você vai se surpreender. Você vai se surpreender com as experiências que você terá com Deus, com a glória, com a grandeza, com o poder dEle. Aleluia. Se lança, se entrega. Se lança, sem medo, sem reserva. Entra na minha vida, Senhor. Eu abro o meu coração. Eu me lanço sem reservas ao Senhor. Se eu tinha reservas, eu estou tirando hoje. Se eu tinha medo, eu estou tirando esse medo hoje. Mas eu preciso do Senhor. Eu sei que os meus sonhos, a paz, a alegria, a felicidade que eu busco, só o Senhor pode trazer. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Toca onde só o Senhor pode tocar.
Mexa onde só o Senhor pode mexer. Cura hoje, Senhor. Chega de esterilidade, chega de choro, chega de lágrimas, chega de angústia, chega de tristeza, chega de depressão, opressão, chega de vazio, chega. Aquele foi o último ano que Ana chorou. Aquele foi o último ano de angústia, de tristeza. Aquele foi o último ano. Esse pode ser o último ano. Último ano de choro, último ano de lágrimas, último ano de angústia, último ano de sofrimento na tua vida. Sem medo. Creia. Esse pode ser e tem tudo para ser. Agora dê a Ele, entregue-se. Diga a Deus: eu estou aqui como Ana hoje, Senhor. Eu estou aqui hoje para me levantar e fazer a entrega que o Senhor está esperando, o que o Senhor quer. Aqui estou eu, Senhor, sem reservas. Aleluia. Aleluia. Fala onde só o Senhor pode falar, Espírito Santo. Toca onde só o Senhor pode tocar. Faça a obra que só o Senhor pode fazer. Responde a oração. Responde, Senhor. Aleluia. Isso, diga ao Espírito Santo: Espírito Santo. Diga a Ele que o teu tabernáculo seja aqui, em nosso meio. Isso, diga: te adoramos. Isso, com fé, diga: Espírito Santo. Que o teu tabernáculo seja aqui, em nosso meio. Com seus olhos fechados, não fala nada. Você sabe que pode ser essa reunião, esse culto, pode ser o último dia do seu choro, da sua angústia, que você viveu as mesmas tristezas, as mesmas frustrações. Pode ser este seja o último ano que você passou pelas mesmas coisas. Você sabe que basta uma só palavra do Senhor e tudo muda. Tudo. Pode ser o último ano de esterilidade, de infertilidade, de improdutividade. A partir de agora, é uma nova etapa. É um novo ciclo de bênçãos, de paz, de alegria, de honra, de prosperidade, de felicidade. Creia nisso. Dê a Deus o que Deus quer. Entra com o seu 100%
e Deus vai entrar com 100% dele. Você sabe, com a mesma medida que a gente mede, nós somos medidos. Então entra com o seu 100%, sem reservas. E Deus vai entrar sem reservas. Deus não esquece de ninguém. Quando nós nos levantamos com atitudes diferentes, com uma fé diferente, então nós mexemos com o mundo espiritual. Chega de esterilidade, chega de angústia, chega de tristeza, chega de depressão, chega de vergonha, chega de miséria. Deus levanta o pequeno do pó, exalta o necessitado, exalta o necessitado. Qual a necessidade? Exalta o necessitado e o coloca em meio aos príncipes. Confie. Toma cada um nas tuas mãos, Espírito Santo. Fala melhor às mentes e aos corações. E que haja entendimento, discernimento. Que o Senhor fale de forma revelada a cada um. E que cada um possa entender, discernir o que o Senhor fala. Eu entrego a todos nas tuas mãos, Senhor. Abençoe, que todos saiam daqui abençoados. É o que eu peço, é o que eu profetizo. E desde já lhe agradeço. Amém.